Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje, dia 31 de outubro de 2019, são exatamente 19 horas. Vamos esperar o pessoal chegar. Oi, Elizabeth. Deixa eu encostar mais minha cadeira aqui para poder apoiar as costas, né? Afinal de contas, postura é sempre essencial. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Boa noite, minhas seguidoras queridas. Olha só, hoje eu vou falar sobre um assunto tão legal, né? Tem tanta coisa para falar, por isso que eu comecei pontualmente às 19 horas. Um beijo, Beth Silva. Boa noite, Josilene Gama. Oi, pessoal. Oi, Salua. Oi, 1974, Bárbara. Kátia, boa noite. Tudo bem, querida? Boa noite, bom dia. Da onde você tá? Gisele, Dodói, não fui pra faculdade. Bom, espero que você melhore, né? Mas por outro lado, você vai me ver ao vivo hoje, vai ter condições de perguntar, porque é sempre legal estar ao vivo para poder fazer essa interação, perguntar as coisas, né? É muito bom para mim e para vocês. Bom, boa noite para todos vocês que estão chegando. É um prazer estar novamente aqui com vocês, né? E poder compartilhar um pouquinho de algumas outras informações. Essa sempre é a minha missão, minha proposta aqui semanal com vocês. E hoje eu vou falar sobre café. Café, essa bebida tão popular, né? E ela merece atenções especiais. Então é por isso que eu vou falar sobre isso. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia. Tá? E atendo aqui na Clínica Equilíbrio Nutricional todos os dias. A clínica fica aqui perto do Anália Franco, na Zona Leste, em São Paulo. Tá? E atendo quem? Atendo pessoas que querem ter melhor qualidade de vida, que querem viver com energia, com disposição, combater doenças, tratar e acreditar que a nutrição tem o poder de ajudar em qualquer tratamento de qualquer patologia, na prevenção de qualquer patologia, pessoas que queiram mudar o estilo de vida, porque querem dar um rumo diferente para a vida das pessoas, delas, né? Então é bem bacana. Agora, o começo do ano é cheio de gente assim, gente. Consultório, janeiro, todas as pessoas, né, se empenham em começar o ano, vida nova, alimentação, vou me cuidar, tararara. O problema é que com o passar do tempo começa a afrouxar, né? Começa a desistir, no primeiro obstáculo já começa a não se regrar novamente, não voltar novamente ao estilo, a ser persistente nas mudanças de hábito, e aí infelizmente a sociedade às vezes acaba corrompendo. Mas eu tô aqui para as pessoas que têm foco, que querem melhorar de fato a sua saúde. E hoje eu vou falar de café, porque café, gente, como eu disse há pouco, é uma das bebidas mais populares do mundo. Ela só perde, sabe para quem? Para água. É uma das bebidas que a gente tem uma comercialização muito grande, também em segundo lugar, só perdendo por petróleo. E o Brasil é o maior produtor e exportador de café. Então é uma bebida que, assim, já que grande parte da população consome, a gente tem aqui um estudo feito aí pela BIAC que aumentou nessa última década aqui 160% do consumo do café. Por que não falar sobre ele? Por que não falar para vocês o que os estudos estão demonstrando em cima do café? E afinal, café faz bem ou faz mal? Depende, porque a gente tem genes envolvidos para que isso aconteça. Então, se eu tenho genes que me dizem que eu sou uma metabolizadora rápida de cafeína, eu vou me favorecer com tudo que o café tem para poder me proporcionar quando eu consumo, em quantidade adequada, em horários adequados. Agora, se eu sou que eu tenho genética, que eu tenho uma metabolização mais lenta de cafeína, aí eu não vou ser a pessoa que vai se beneficiar tanto com o consumo de café. Aliás, essas pessoas às vezes não só tem que tomar pequenas doses, como dependendo da sensibilidade, nem tomar. Então tudo depende.
nem tudo que é bom para todo mundo. E aí a gente tem que respeitar as individualidades, tá certo? Agora o café ele tem uma composição muito bacana, né? Ele tem aí alcaloides, como por exemplo as xantinas. Vocês não precisam decorar esses nomes, mas é importante que vocês saibam, né? Às vezes tem alguma nutri aí, alguém que tem um conhecimento mais técnico, e quem não tem também, não faz mal nenhum saber disso. Essas xantinas, paraxantinas, a gente tem a teobromina, que também está presente até no chocolate, que é bacana. A gente tem, além disso, a teofilina. A gente tem, além dos alcaloides, a gente tem os flavonoides, o campeferol, que é muito bom. A gente tem os ácidos, como ácido clorogênico, ácido cafeico, que é super antioxidante e tem vários benefícios interessantes no nosso organismo. Nós temos também óleos essenciais, temos vitaminas, como principalmente a B3, a niacina, que é a tiamina, a riboflavina, o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Temos fósforos, temos minerais como cálcio, como ferro. Então não pensam que um café não tem conteúdo nutricional. Não, ele tem sim conteúdo nutricional, né? E tem ainda outras substâncias que têm termos mais técnicos, que eu acho que não é o meu propósito estar aqui falando sobre isso muito tecnicamente. Eu quero que vocês entendam os benefícios do café e para quem, tá certo? Quais as ações dele. Então, em virtude de tudo isso, a gente tem alguns estudos que demonstram e comprovam que o café, ele ajuda realmente na perda de peso? Sim, ajuda, gente. Ajuda na perda de peso. Eu até fiz uma live há um tempo atrás sobre termogênicos, e a cafeína está sempre presente, né? Então ele tem uma ação de acelerar o nosso metabolismo, ele aumenta o gasto calórico. Deixa eu falar uma boa noite aqui para quem eu não falei, tá? Oi, boa noite, Kelly, boa noite, 1974, Bárbara. Tô falando aqui para quem tá chegando agora, já das propriedades do benefício do café, do cafezinho. Josilene, boa noite, linda. A Daiane, Tocantins, meu Deus do céu, que delícia. Olha só, você tá longe, hein, Daiane? Ai, quem me dera. Às vezes eu queria estar em Tocantins, né, do que São Paulo, essa loucura aqui. Olha... A Kátia, moro no Japão. Ah, Kátia! Opa, Japão, um beijo para todos vocês, hein? Olha só, que bacana, hein? A Beth, boa noite, doutora Roseli, boa noite, Tocantins, Daiane, acenar para todo mundo aqui, olha só, gente chegando, mais uma vez tenho azia quando tomo junto com biscoito salgado. Ah, Beth, você vai saber porque, lógico, né? Você junta aí. Talvez você já tenha uma inflamação gástrica e aí tomou café, que café daí é contraindicado, vocês vão saber já as contraindicações do café, e aí você vai saber que você vai se enquadrar dentro delas, provavelmente. Aqui. Aqui. Bom, muito bem. Então, gente, ele tem ação termogênica, ele é importante para quem está reduzindo peso para o emagrecimento, porque ele vai aumentar gasto calórico, sim, tá? Isso já está mais do que comprovado. Aí vocês vão ver a quantidade que nós usamos de café para ter esse efeito aqui, né? Então, isso é interessante também. Não é qualquer quantidade que já vai ter esse efeito. Então ele ativa mais, termogênese aumenta, acelera, aumenta a temperatura corporal. Tem um efeito também sobre a atividade física. Lógico, isso também é muito já batido, é muito comum, as pessoas já sabem disso. Eu só estou comprovando mais uma vez para vocês, porque ele aumenta desempenho, tanto físico como mental. Ele melhora foco, disposição, energia. Então eu preciso disso para treinar. Ele vai fazer com que a contração muscular seja feita de uma forma mais intensa, mais fácil, né? Então, o café pré-treino é muito bem-vindo. A cafeína como um suplemento pré-treino é muito bem-vinda. Mas não é para todo mundo, como eu comecei a live e expliquei para quem está começando agora, tá? Quem está começando a assistir a live agora. Mas tem esse efeito sensacional.
tanto pré-treino para poder dar todo esse empenho, disposição física e mental, como também pós-treino. Alguns estudos demonstram, e eu tenho um professor maravilhoso que me colocou esse estudo há pouco, que eu não conhecia, e o Henrique, o professor Henrique, ele é um professor sensacional. E aí ele me mostrou um estudo, eu vi que ele postou esse estudo e fui atrás para ler, que quando você toma cafeína pós-treino, você faz com que o carboidrato que você come de reposição, você consome proteína e carboidrato pós-treino, deveria, né? Esse carboidrato, ele vai ser usado para reposição de glicogênio no músculo que foi gasta durante o exercício. E não deixa esse carboidrato aumentar tecido gorduroso, ou seja, lipogênese. Então ele não vai deixar o carboidrato se desviar para a gordura, ele vai fazer com que esse carboidrato vai facilitar a entrada do carboidrato nas nossas células para repor o glicogênio que nós gastamos durante o exercício. Então cafeína, café, pré e pós-treino. Durante o dia eu posso tomar? Também posso tomar, mas em quantidades controladas, que eu já vou falar, porque já que ele tem um efeito termogênico, o exercício já me dá um aumento na minha termogênese, meu gasto calórico do exercício. E se eu tomar ele também à tarde, se eu puder tomar ele à tarde, eu vou também prolongar esse efeito termogênico. Que é lógico que se eu faço exercício de manhã, de tarde eu já não tenho mais o efeito termogênico do exercício. Então eu tomo um café para aumentar, para ativar minha termogênese. Entendeu? Meu gasto calórico. Deu para entender, gente? Eu tô com medo de mexer aqui. Aí. Bom, então, ele tem efeito então sobre a nossa redução de peso, ele tem efeito sobre exercício físico e ele tem efeito sobre a nossa pele. Olha que legal. Como ele tem aquele ácido clorogênico, gente, que eu falei há pouco, o cafeico, ele é super antioxidante. Então tem muitos produtos à base de cafeína hoje utilizados também. E o café é muito utilizado também como esse recurso antioxidante de combater radicais livres e combater envelhecimento das células. E tem muitos cremes na parte cosmética que usa muita cafeína. Muitas intervenções lá nas clínicas de estéticas que usam cafeína. Por quê? Porque a cafeína aumenta a lipólise, que é a quebra da gordura, de células de gordura. Então, para gorduras localizadas, é muito legal eu usar cremes à base de cafeína, né? Então aquela gordurinha que não sai. Hoje existem muitos cremes com essa composição. Então é bom para a pele, retardando o envelhecimento da pele e também para a gente passar com esse efeito de redução de gordura localizada. E celulite. Então a cafeína, como ela tem antioxidante, então vai agir também na inflamação, ela é muito bacana como uma potente substância para combater a celulite, tão temida por tantas mulheres. Então, produtos à base de cafeína é legal. Então, na estética, o café é muito utilizado também, não só para beber, mas também para passar o café, tá ok? E suplementos à base de cafeína. A cafeína também, e o café, né, eu falo a cafeína porque é um dos componentes mais presentes aí no café, né, mas também ajuda na prevenção de câncer, gente. Olha só, tem alguns estudos, esse daqui foi feito lá em Botucatu, no Hospital de Câncer de Barretos, acho que muitas pessoas conhecem, esse hospital é super famoso, também um dos diretores aí chama Henrique, que eu tive o prazer de conhecer aí. É um hospital fantástico e eles fizeram um estudo sobre o consumo da cafeína em pacientes portadores de câncer, principalmente hepáticos, e viram que os pacientes tinham uma redução de 43% a menos de ter fibrose e carcinogênese hepática. Então a cafeína também ajuda nesse quesito, na prevenção de câncer hepático principalmente. Olha que bacana, hein, gente? Coisas que eu acredito que muitas de vocês não sabiam, né? Aqui. Eu quero correr a tela. Não, aqui é.
Opa! Aí, sou fã. Aí, boa noite, Santana. Oi, você sabia dessas propriedades do café? Vocês sabiam disso? Quem não sabe, levanta a mão, ó. Quem não sabe levantar a mão é bom, né, gente? Aí, me fala aí, ó, que eu quero saber. Oi, Regina Veronese, tudo bem? Aí, nós também temos a questão do café na estimulação cerebral. Bom, isso também é uma coisa muito bacana, uma propriedade, uma ação importante do café. O café melhora o humor, melhora a depressão, ele vai fazer com que haja um estímulo melhor para a gente ter mais foco e concentração, vocês já sabem. O próprio aroma do café, ele vai atingir uma região do cérebro de recompensa, então às vezes a gente busca o café também para isso. Ele faz com que neurotransmissores como dopamina, glutamina, eles circulem mais livremente através do cérebro e eles dão uma sensação de melhorar, de melhorar nosso humor, né? Aquela questão de eu tô bem, emocionalmente, de controlar nossas emoções, desde que consumido com moderação. Eles também aumentam a adrenalina, que vai deixar a gente mais ativa. Então olha como ele é legal, porque ele vai dar essas sensações e por isso que às vezes a gente busca o café quando a gente precisa resgatar alguma dessas sensações durante o dia. Quando eu quero, a natureza é sábia, ela busca aquilo que a gente precisa. Então, se eu sei que o café me dá esse certo conforto, melhorando a minha produção de dopamina, de glutamina, esse efeito de melhorar meu humor, estabilizar mais meu humor, diminuir minha depressão, me deixar um pouco mais ativa, eu vou buscar quem me dá essa condição. E o café me dá essa condição. Por isso que, entre aspas, ele se torna um viciante, mais a nível psicológico. Tá? Que eu vou falar isso já sobre isso para vocês. Então, realmente ele estimula todas as funções cerebrais por conta disso. Além disso, o café também, ele reduz e previne o diabetes tipo 2. Né? Então, para quem tem diabetes tipo 2, quem tem resistência insulínica, é muito bom não só o café, como também o chá verde, que tem cafeína, porque ele melhora a ação da insulina, fazendo com que a nossa glicemia se estabeleça melhor. E, consequentemente, isso faz com que eu tenha menos fome. E, consequentemente, isso vai me ajudar também se eu estiver dentro de um processo de emagrecimento. Então, o café, vou repetir, o café melhora, previne a questão da resistência insulínica, ajuda no tratamento da diabetes tipo 2, porque ele melhora a ação da insulina. E com isso eu vou modular melhor minha glicemia, eu vou reduzir minha fome e ajudar no processo de emagrecimento. Tá certo? Tô falando bem lentamente para vocês entenderem. Olha que interessante também. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. Olha aí, boa noite, doutora Roseli. Doutor, é verdade que tomar café à noite tira o sono? Sim, para grande parte das pessoas sim, para outras não. Como eu disse no início, talvez a questão da genética é que vai influenciar com essa ação do café. Ó. Isso é água, tá, gente? Se eu for uma metabolizadora rápida, eu não vou ter esse efeito de atrapalhar o meu sono quando eu consumo café perto das horas de dormir. Agora, se eu sou uma metabolizadora lenta, sim, aí eu não vou poder tomar café. Tem pessoas que eu já tiro o café logo depois do almoço. Já a partir da tarde não toma, porque se tomar à tarde já não dorme à noite. Principalmente quem já tem insônia, já tem dificuldade de dormir. E aí, se também tiver essa ação do café, da cafeína que é estimulante, aí piorou, né? É uma metabolizadora lenta, ainda ela acaba estimulando mais ainda do que uma outra pessoa as funções cerebrais e aí vai fazer com que ela tenha um comprometimento no sono, tá? O café também diminui a chance da gente de reduzir ou desenvolver a Parkinson e Alzheimer. Por que ele faz isso? Porque ele tem substâncias chamadas fenilindanos. Essas substâncias, elas
desativam as proteínas, inibem as proteínas beta-amiloide, que causam e que estão presentes aí no Alzheimer e no Parkinson. Então, o café, por esta via, por essa substância, também ajuda na prevenção de Alzheimer e Parkinson, que é uma das coisas aí que a gente está enfrentando com muita incidência, com muita tristeza e muita incidência atualmente, né? Infelizmente. E vocês sabem que o Alzheimer é o diabetes tipo 3. Então, como ele aumenta a ação da insulina, também vai ajudar por essa via aí, né? Pra gente não ter muita glicose circulante, muita insulina circulante. Café ajuda a reduzir asma? Sim, o café ajuda a reduzir a asma. Por quê? Porque ele é um broncodilatador. Então, como ele dá mais força, né, diminui a fadiga nos músculos, dá mais força muscular e é um broncodilatador, ele vai ajudar para quem tem asma também. Olha só, muita gente não sabe. Tem estudos aí que comprovam que pessoas que tomam café têm 30% menos chance de desenvolver a asma, né? Então, olha que os bebedores de café estão felizes, né? Porque eu tô falando só as coisas boas por enquanto. Calma lá, olha, Socorro. Oi, Fátima, tudo bem? Nete, oi, gente. Beijos, Socorro e Arruda. Eu tomo café de manhã, a xícara grande, e à noite eu janto e café também com tapioca. Olha só. Então, de certo, você é uma metabolizadora rápida de cafeína, né? Tem estudos genéticos hoje, já muito bem feitos. Tem vários laboratórios que fazem os estudos genéticos. Eu também tenho aqui na clínica estudo genético que fala se vocês têm genes que metabolizam rápido ou não o café, tá? Isso é feito aí por testes genéticos. Muito bem, senão vocês vão me perguntar isso já já. Tanto é que o café tem esse efeito vasodilatador que hoje você tem medicamentos à base de cafeína para curar o que? Dor de cabeça, enxaqueca, né? Então a cafeína também tem esse efeito vasodilatador, broncodilatador para asma e vasodilatador para diminuir a dor de cabeça. A gente tem o Tilenol com cafeína. Por quê? Para diminuir dor de cabeça. Por que ele tem essa ação a cafeína? Porque ela é um vasodilatador, tá? Diurese, gente. Tem muita gente que refere que o café aumenta a vontade de urinar. É verdade? Depende para quem. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Mas também se tiver, se a pessoa tomar café constantemente, é aquela pessoa que vai ter adaptação, depois isso não vai acontecer mais. Se é de forma esporádica, pode ser que quando ela tome, ela vai sentir esse efeito. Depende muito da sensibilidade que ela vai ter, tá? De cada um. Por isso que as individualidades têm que ser sempre respeitadas. Oi, Mari, tudo bem? Josi, do Texas, olá, Elie Carvá. 98, um beijo pro Texas, gente. Olha, nós temos Tocantins, Texas, Japão. Meu, que bacana, hein? Super internacional. Rio Grande do Norte, Editeus Patu, é isso? É isso. Aí, às vezes eu não consigo ler direito, gente, porque minha visão já não me ajuda tanto. A Mari, boa noite de Maceió, Alagoas. Leila de Rondônia, meu Deus do céu, olha só. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, Rio de Janeiro. Adoro o Rio de Janeiro, adoro os cariocas, adoro. Eu sou uma paulista que adoro, tenho amigos bárbaros lá no Rio de Janeiro que eu gosto muito. Aí, gente, Isa Fê, Leide Janete Ferreira. Bom, vamos continuar. E aí, tudo isso são as coisas boas do café. Ele não tem contraindicação? Lógico que tem. O café é contraindicado para quem? Bom, primeiro a gente tem que tomar cuidado com as pessoas que têm osteopenia e osteoporose. Eu falei ainda nas minhas chamadinhas para vocês. Por quê? Porque o café, ele inibe ou reduz, na verdade, a absorção do cálcio. Quando eu tenho osteoporose e osteopenia, eu tenho que promover um melhor aproveitamento possível do cálcio, que é um mineral importantíssimo para os meus ossos, né? Então, quem tem osteopenia e osteoporose tem que ter uma absorção legal, ou não só
um consumo adequado de cálcio, mas também tem que estar potencializando a absorção dele. Se eu tomar café junto com alimentos ricos em cálcio, eu vou diminuir a absorção desse cálcio. Portanto, quem faz uso, vamos supor, tofu de manhã, não vou falar de laticínios porque eu não gosto do cálcio de laticínios, a biodisponibilidade deles não é tão boa quanto a maioria das pessoas pensam, tá? Mas o tofu é um alimento, é um queijo à base de soja que é rico em cálcio. Mas se eu tomar café com tofu, igual há pouco alguém me falou que come tapioca com tofu, de repente eu fiz uma tapioca, eu recheei com tofu aí, pus espinafre de repente, porque também tem bastante cálcio, e aí o que eu fiz? Tomei um cafezinho em seguida. Bom, eu vou diminuir a absorção desse cálcio. Se eu não tenho problema de osteoporose e osteopenia, ok, mas se eu tenho já esse problema, eu não vou fazer ingestão de café junto com alimento rico em cálcio. Outro grande problema, que eu também já falei isso para algumas pessoas aí nos stories, que me ouviram, é lógico, é a questão de quem tem anemia. Quem tem anemia, gente, também tem que tomar cuidado com café perto de alimentos ricos em ferro. Por quê? Porque ele também inibe a absorção, reduz, na verdade, como eu falei do cálcio, a absorção do ferro. Então, café reduz a absorção de cálcio, café reduz a absorção de ferro. Se eu não tenho anemia, ok, eu vou reduzir um pouco daquele ferro que eu comi, eu não vou absorver tudo, porque eu estou tomando um café depois do almoço. Se eu comi uma carne, se eu comi feijão, se eu comi vegetais verdes escuros, que são alimentos ricos em ferro, coentro, eu vou diminuir a absorção. Então, das duas, uma. Ou vocês têm que aumentar o aporte de ferro, o aporte de cálcio, se vocês quiserem continuar consumindo o café junto com esses alimentos. Ou então, não tomar o café juntamente com esses alimentos. Esperar pelo menos 2 horas de intervalo. Seria o ideal, tá? Qual seria outra contraindicação do café? Quem tem pressão alta, porque o café aumenta a pressão arterial. Quem tem problemas cardíacos, arritmia, já tem taquicardia, também não deve consumir o café. Quem tem problemas gástricos, tipo gastrite, refluxo, já tem úlcera, enfim, inflamações gástricas e intestinais, síndrome do intestino irritado, que é muito comum acontecer, também não vou dar o café, porque o café vai acidificar mais, vai inflamar mais, principalmente café sozinho, isolado, né? Então, tipo assim, não comeu nada, em jejum já pumba, tomou café. Tem gente que levanta da cama e já quer tomar o café. Então, esses alimentos, essas pessoas que têm já problemas gástricos e intestinais, também são pessoas que não vão se beneficiar com o café e vão piorar o quadro de inflamação. Então, não se coloca. Pessoas que são agitadas, que são nervosas, que são inquietas, que são hiperativas, também não coloco. Pessoas que têm já insônia, principalmente nesse período da tarde, não se coloca café. Porque a cafeína, como vocês viram, ela vai ativar mais o sistema nervoso central. Então, dessa maneira, também vai prejudicar o sono. Então, essas pessoas são pessoas que eu não coloco o café, tá? Eu tenho que cuidar primeiro dessas inflamações todas, cuidar, modular estresse, ver essa questão da irritabilidade, da hiperatividade. Então, se um dia a gente conseguir modular isso, aí a gente vai dar com muita parcimônia, com muita moderação, é isso que eu quero dizer. E aí, qual é a outra coisa, gente? Eu não dou café também para gestante, não dou para lactente, porque tudo que uma gestante come e bebe vai passar para o bebê, e isso vai ficar o bebê vai poder ficar muito agitado, né? Então, cafeína para o bebê. Pensem assim, o que é uma dose normal para vocês, para o bebê é muita coisa, né? Porque a dose para ele já mínima é muita coisa. Então, eu não dou café para gestante e para lactente. Mas, doutora, e o café descafeinado? Pode ser? Deixa eu ver se alguém me perguntou alguma coisa aqui.
Boa noite, oi Nancy, Rondônia, olha só, vou acenar aqui para vocês todas que estão aqui, olha, mais uma vez, olha quanta gente, hein? Tô super feliz, hoje aqui tem muita gente me vendo. A Bárbara falou, mas tudo isso é válido para o café solúvel ou para o café expresso? Vou falar a diferença deles, eu não posso me alongar demais, porque senão não dá para falar tudo que eu quero falar. Bom, então, gestante, lactente, pessoas que têm gastrite, úlcera, síndrome do intestino irritado, nervosas, estressadas, inquietas, hiperativas, hipertensas, cardiopatas, pessoas com insônia, pessoas que já têm problemas digestivos, né? Uma pessoa de terceira idade, por exemplo, que a digestão já não é a mesma, então eu não vou dar o café, né? A menos que é uma pessoa que já está acostumada e não tem nenhum problema, aí a gente pode dar. E pessoas que têm anemia, osteoporose, osteopenia, a gente tem que tomar esses cuidados, tá certo? Bom, e qual que é a dose do consumo do café diário? Gente, se você não tem problema nenhum desses que eu acabei de falar das contraindicações, a dose normal é de 3 a 4 xícaras de café. Xícaras de café é xicrinha de 50 ml, tá? Então isso já seria o suficiente para dar todos esses efeitos que eu acabei de falar, benéficos, e para não te dar nenhum efeito a longo prazo com os contraindicados pelo excesso, tá certo? Então, a gente põe uma média até para suplementação, inclusive, de 3 a 6 gramas por quilograma de peso ao dia, né? De café, de miligramas, desculpa, de 3 a 6 miligramas de cafeína por quilo de peso ao dia. Então, pensando assim, 100 ml de café que a gente pode tomar quando for um café coado, 100 miligramas vai dar uma xícara quase cheia, né? 100 ml, pode medir aí para vocês. É o café coado, vai ter em média uns 95 miligramas de cafeína. Então, e o café expresso, ele tem mais cafeína do que o coado, ele é mais forte. Então, geralmente eu tomo menos, 50 ml, aí vai dar uns 63 miligramas de cafeína. Então, por exemplo, eu tenho 65 quilos. Se eu colocar uma média, gente, de 3 miligramas aí por dia de café, eu posso tomar 195, vai dar 195 miligramas, aí eu poderia tomar no máximo 200 ml de café, tá? Coado, e que dariam mais ou menos umas 2 xícaras daquela de chá, né, vamos dizer assim, ou 3 cafés expressos, tá? Então vou repetir. A média dos estudos, para quem não tem problema nenhum, é de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso ao dia. 100 ml de café coado tem em média 95 miligramas de cafeína, certo? O café expresso tem muito mais cafeína, é mais forte. Ele tem 65 por 50 ml. Então eu vou ter que tomar menos. Se um eu posso tomar 200, o outro eu vou ter que tomar 150, tá? Isso pra mim, Roseli, que tenho 65 quilos e que eu vou vou colocar no mínimo da cafeína, que é 3 gramas por dia, por quilograma de peso, tá certo? 3 miligramas. Então, isso daí seria o ideal, de 3 a 4 xícaras em média de café. Agora, vale lembrar que não é só o café que tem cafeína. Vale lembrar que o chá verde, chá mate, chá preto também tem cafeína, só que em menor quantidade. Por exemplo, se eu tenho aqui um chá entre 140 ml, que é já a xícara cheia de chá, eu vou ter 40 miligramas. Olha só, bem menos do que eu tenho numa xícara de chá normal, tá? Vale lembrar que o achocolatado também tem, cada 220 ml de achocolatado tem em média 5 miligramas de cafeína. E refrigerante à base de cola, que é aquela porcaria que todos vocês já sabem, tem cada 170 ml 180 miligramas de cafeína, tá? Quando eu faço a suplementação, eu também vou me basear
nessas quantidades, de 3 a 6 miligramas por quilograma de peso ao dia. Mas eu nunca ponho o máximo 6 miligramas. Eu sempre ponho menos e, se necessário, eu vou aumentando. É sempre assim, tá? A mesma coisa vocês. Podem tal, eu posso usar até 6 miligramas, não precisa usar o máximo, porque o máximo pode te dar a longo prazo efeitos colaterais. Vamos usar sempre o mínimo, que daí você acaba tendo os mesmos benefícios sem os efeitos colaterais, tá certo? Deu para entender isso que eu falei, gente? É matemática pura. Então, qual é a melhor maneira da gente tomar o café? O café melhor é o coado. O coado por quê? Porque o coado, além dele reduzir as quantidades de algumas substâncias, tipo colesterol, LDL colesterol do próprio grão do café, dessa gordura ruim do café, ele também é mais leve, ele não é tão forte, ele não tem tanta cafeína, a gente pode até tomar um pouquinho mais, mas também não pode exagerar, porque senão a gente atinge a mesma quantidade de cafeína, mas ele é mais suave. Agora, quem gosta do café expresso tem que tomar cuidado, diminuir a quantidade, que ele vai ser mais forte, tá? Mas o coado, ele é mais interessante, o aroma dele é interessante também, é melhor, né? Ele é mais leve, traz menos efeitos colaterais e geralmente a gente faz com a água fervente, não deixa ferver a água, tá? Geralmente a gente coloca de 5 a 6 colheres de sopa para cada litro de água fervente. Isso é importante para ter um café de boa qualidade. E nunca adoçar café. Isso é outra coisa interessante também, porque se eu adoço o café, eu vou perder grande parte das propriedades dele, eu vou ter uma oxidação desse café, eu vou também juntar, como que eu posso falar que o café melhora a resistência insulínica se eu adocei ele? Né? O café não tem calorias, desde que ele não seja adoçado. Agora, para quem já faz 3, 4 xícaras de café e coloca 1, 2 colheres de açúcar, lógico que eu vou ter aí muito açúcar aí, vai aumentar muito uma glicemia. Aí eu não vou ter mais aquelas propriedades, aquelas ações que eu acabei de mencionar, certo? E para quem gosta do adoçante, olha, em último caso, o stevia ou xilitol, mas aprendam a tomar o café, gente, puro, para vocês sentirem o aroma do café, sentirem o gosto do café. Em 3 semanas vocês já vão estar adaptados. Isso é normal, aqui pro meu paciente eu digo isso e é verdade. A primeira vez vai sentir diferença, a segunda, a terceira já está adaptado. Então vale a pena vocês insistirem, tá? Porque todas as propriedades do café, o gosto, o paladar, vai estar no café puro, gente. Isso é melhor, tá bom? Então, melhor coado, nessa proporção que eu acabei de falar, de 5 a 6 colheres de sopa por litro de água. E se caso for que no começo, às vezes uma transição, quero reduzir o adoçante aos poucos, então sempre no final, nunca no começo, tá? Para não estragar aí os benefícios do café. E o café, ele atinge já nos primeiros 10 minutos esses sintomas que eu acabei de falar, de despertar, de alerta, de impulsionar a gente, de desempenho. 10 minutinhos já tô sentindo essa melhora em foco, né, em disposição e tudo mais. Mas ele atinge seu pico de 30 a 40 minutos. Né? Principalmente para quem for essa metabolizadora rápida que eu falei de café. Então 30, 40 minutos ele vai ter esse pico aí de dar todo esse empenho. E depois ele vai caindo lentamente. Então, de 3 a 5 horas a gente tem uma redução praticamente quase total, pelo menos pela metade da substância, e 14 horas já não tenho mais nada de efeito do café no meu organismo, tá? Só para vocês poderem saber. Tanto é que os suplementos eu ponho sempre 30 minutos antes do treino, quando eu ponho suplementos à base de cafeína. Vocês podem ver que grande parte dos termogênicos hoje tem cafeína aí como pré-treino, né? Vocês podem ver. Falei errado, troquei. Todo pré-treino tem a cafeína como ação termogênica que ele proporciona, né? Quase todos eles. E a gente tem alguns tipos de grãos de cafés hoje, né? Então a gente tem o arábica e o bourbon, são os que mais utilizam-se aqui, né? Mais comuns, né? de a gente usar. Mas a gente tem também o Kona, o Catuai, o Acaia, né? O Robusta e o Aracaia,
A arábica e o robusta são os que mais a gente consome. O acaia e o Kona é mais um café gourmet, né? O café catuai e o café acaia são outros tipos de grãos de café. E afinal de contas, o café vicia, gente. Então, ele não é bem, ele não é, a gente não pode caracterizar o café como vício, né? Porque o vício, todo o alimento, toda substância que causa vício é aquela que a gente tem que consumir cada vez em maiores quantidades para poder produzir aquele mesmo efeito, como a bebida alcoólica, como o cigarro. Café não, a gente às vezes tem até um certo efeito viciante, mas mais psicológico. Porque eu vou precisar do café, às vezes, para ter mais foco, para ter mais energia. Às vezes, algumas pessoas que precisam estudar à noite ou ficar acordada até mais tarde. É muito comum eu pegar adolescente que agora vai prestar o Enem, vai prestar vestibular, ou pessoas que trabalham de dia e estudam à noite, enfim, então precisam, às vezes, do recurso do café para isso. Mas não aumentar tanto as doses. Então, não é que ele não é viciante por conta disso. Agora, tem pessoas, gente, que na abstinência do café ficam até com dor de cabeça. Eu tenho um exame de bioimpedância que eu faço aqui e um dos preparatórios para o exame é não tomar café por 2 horas. E aí eu vejo que por causa da ação diurética, inclusive que pode ter para algumas pessoas, né? Então ele altera a volemia e pode alterar o resultado do exame. Então eu vejo que às vezes as pessoas falam, doutora, já acabou o exame, posso tomar o café? Que são aquelas pessoas que parece que não despertam se não tomam café. Então isso é mais um efeito psicológico do que se de repente ela tiver que parar de tomar café. Se eu chegar aqui e falar tem um problema gástrico, eu falo ela vai ter que usar outro recurso e vai se adaptar. Então não é bem por aí, pode causar até dor de cabeça nos primeiros momentos, mas depois vai ter uma adaptação. Então eu diria para você assim, que ele não é dos piores, não é um alimento tão viciante quanto muita gente pensa. Tudo a gente se adapta, tanto para o consumo dele, se for necessário, como também para a falta dele. Tá? Eu acho que o café tem muito esse efeito prazeroso, social, né? Essa questão acaba, e todos os benefícios que ele traz, né, para o nosso organismo, esse bem-estar de humor, antidepressão, esse desempenho, essa melhora na cognição, nessa atividade cerebral que ele proporciona, mesmo nesse empenho físico. Então eu acho que por conta disso é que acaba dando essa questão do vício, tá? E eu quero deixar o recado para vocês que as individualidades sempre devem ser consideradas mais uma vez e vai depender da sua genética, se o café faz bem, se faz mal, que quantidade. Então, se você já tem alguma patologia instalada, se você é gestante, não indico o café para crianças, né? Principalmente assim, até pelo menos aos 12 anos, eu não indico. Tá? Eu acho que a gente não precisa usar do café, porque as crianças já ultimamente até são elétricas demais, não vamos incentivar isso desde pequenininho, não indico, tá, gente? Boa noite de Londres, olha lá, e vamos às perguntas agora, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado e que vocês descobriram alguma coisa sobre o café a mais do que vocês já sabiam. A Simone tá falando, boa noite, doutora. Quantos cafezinhos a gente pode tomar por dia? De 3 a 4, se você não tiver nenhuma contraindicação. 3 a 4 xicrinhas de café, tá? E lembrando sempre dos horários com relação a se tiver anemia, se tiver osteoporose. Da Paraíba, um alô pra Paraíba. E o café expresso? O café expresso, Solo, é o café mais forte, como eu falei, tem que tomar menos quantidade. Pode ser qualquer café solúvel? Pode ser qualquer café solúvel. O café instantâneo tem menos cafeína, tá? E o descafeinado, ele não é zerado de cafeína. Ele tem menos, tipo assim, eu tenho 97% menos cafeína do que o tradicional. Então, em 100 ml eu tenho 3 miligramas de cafeína, né? Então, em 50 eu vou ter 2 miligramas, 1,5, desculpa. Então, é basicamente isso. Mas para quem pensa que ele é zerado, ele não é. E eu não gosto de café descafeinado porque acaba perdendo todas as propriedades funcionais que eu acabei de falar do café, tá, Guilherme? Pelo processo que eles fazem para poder tirar a cafeína, tá, na indústria. Acenar.
Quantos cafezinhos podemos tomar por dia? Eu já respondi. Aí, Nilza, olha só, vocês sabiam de tudo isso? Gente, perguntas aqui. Boa noite, muito obrigado. Tantas informações valiosas. Elizabeth, oi querida. Andréia Alves aqui. Fabiola, olha aí, melhor Nutri da vida. A Fabiola é um amor de paciente, gosto, ela tá sempre me prestigiando aqui nas lives. Olha aí, que legal. Boa noite, Selma, oi. Beatriz, não, Brenda, Paula, Beatriz entraram aqui. Li Beatriz entraram. Boa noite. Oi, Andréia Alves. Deixa eu ver quem eu não falei mais, quem eu não respondi. Sou viciada em café, mas tenho labirintite. Não consigo parar o quanto eu não tomo, sinto dor de cabeça. Então, é o que eu acabei de falar, né? É tomar de forma moderada, né? E essa dor de cabeça vem sempre, é só por um período. Depois você vai se acostumar, caso você tenha que parar de tomar o café. Excesso de café é prejudicial para a labirintite, tá? Então sempre pouquinho para você coado, expresso nunca, faz ele bem fraquinho, tá? Seria o mais adequado, porque ele tem os benefícios sim. Aí você não tem a dor de cabeça e não vai ter problema com relação à labirintite, se fizer do jeito que eu te falei. Silene, café é bom pro coração? Então, o que acontece é assim, ele é bom pro coração desde que você não tome em excesso, né? Porque ele vai fazer resistência insulínica, vai melhorar, ele tem todo esse aspecto de energia, de disposição, melhora teu exercício físico e em contrapartida você vai melhorar a parte cardíaca. Mas se você tiver um problema cardíaco, tipo uma arritmia, uma taquicardia, aí eu já não falo para você que ele seria tão bom, tá? Porque ele vai aumentar, pode acelerar esses batimentos cardíacos. Então depende para quem, tudo depende. Como eu falei, nada é bom para todo mundo, certo? Então ele pode melhorar o coração, porque desempenho físico e mental melhora, você fica mais ativa, vai fazer mais exercício e vai melhorar todo o seu condicionamento físico, inclusive esse músculo cardíaco. Mas se você tiver um problema cardíaco, aí a gente vai ter que saber dosar e saber se realmente, de fato, naquele momento vai fazer bem você tomar o café ou não, tá? Aí é uma questão da gente poder avaliar no momento e para a pessoa, individualmente, né? Tomar o café com leite de soja, amêndoa, até mesmo de vaca, pode alterar o efeito? Não tem problema, desde que eu não vá querer potencializar a absorção do cálcio. Se eu não tiver essa proposta, assim, eu tenho outros alimentos ricos em cálcio e eu não tenho nenhum problema de osteopenia, eu posso juntar o café com bebidas vegetais, sem problema nenhum, tá? Não vai interferir em nenhum benefício, não. Nesse sentido, não. Como eu falei, ele vai diminuir a absorção do cálcio quando o leite que eu tô colocando lá a base tem cálcio. E se eu tiver que promover. Amo café. Eu também gosto de café, gente. Aqui, ó. Bom, eu acho que é só, né? Porque eu tô vendo aqui que já são 50 minutos de live. Minha Nutri que amo. Muito bem, gente. Então, eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço muito aí a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar por 24 horas no ar. Depois, então, ela vai para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Se vocês não fizeram as perguntas que agora na live querem fazer, eu estou à disposição, pode me enviar. E se vocês tiverem ideias de outros temas de lives, eu estou também aberta a poder receber essas sugestões, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês e vamos começar a partir de amanhã o nosso Outubro Azul. É ele destinado aos homens. Quem sabe aí então, nesse novembro... eu falei errado, gente, desculpa, é Novembro Azul. Olha só, o tempo passa tão depressa. É Novembro Azul destinado aos homens. Provavelmente nesse mês de novembro eu vou falar assuntos relacionados
aos homens também, tá? Eu sei que a maioria das minhas seguidoras são mulheres, mas não deixam de ser casadas, ter namorados, e é sempre a gente que tem que cuidar dos maridãos e dos namorados, dos noivos, porque senão sobra pra gente, não é, gente? Então vamos lá, eu vou falar alguma coisa sobre isso. Né, câncer de próstata, quem sabe, vai ser um dos assuntos próximos aí das nossas lives, tá bom? E se vocês tiverem outras sugestões, repito, pode me mandar. Um beijo grande e obrigado aí pela participação de vocês todas, tá? Boa noite, gente!